Você lê em inglês? Se a sua resposta for, Thiago, eu mal leio em português, imagine ler em inglês. Take it easy, fica calmo, fica tranquilo, porque no vídeo de hoje eu não só vou te ensinar como melhorar o seu listening, mas de uma forma muito mais rápida. Ok, então para você entender o porquê você tem que treinar o reading, eu vou te explicar primeiro a importância do reading na hora que você está estudando inglês e depois eu vou te dar 5 técnicas para você poder melhorar o seu reading de uma forma muito rápida. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é a importância do reading. Quando você está estudando inglês, você tem 4 tipos de habilidades, que é o listening, reading, speaking e writing. Então você tem essas 4 habilidades que nós, professores de inglês, gostamos de chamar de input abilities and output abilities. Ou seja, as habilidades de input são todas responsáveis pela absorção do conhecimento dentro de uma língua. E o output seria toda a forma de extravasar esse conhecimento através da fala, da comunicação, através da escrita e etc. O reading, ele é uma das habilidades para você absorver o conhecimento de uma língua. Então, para você poder aprender uma língua, não basta você apenas ouvir, você tem que ler sobre isso. Então, por isso que o reading ele é tão importante e por muitas pessoas ele acaba sendo até menosprezado, por muita gente achar que não é uma habilidade tão especial assim. Entendido isso, agora eu vou te ensinar 5 técnicas para você poder aprender e deixar o seu reading muito mais rápido, ok? Então, para poder deixar o seu reading muito mais rápido, você tem que escolher uma leitura de acordo com o seu nível. Não adianta você achar que, eu vou começar a melhorar o meu reading hoje e você pega um livro como Jekyll Hyde ou então o The Phantom of the Opera, que são livros muito mais avançados do que o nível que você tem hoje. Não adianta você começar dessa forma. Para você melhorar o seu reading, você primeiro precisa começar pelas coisas mais básicas. E eu tenho uma forma super simples para você fazer. Sabe aqueles diálogos que você vê dentro do livro de inglês, que são diálogos mais curtinhos, que contam normalmente uma pessoa se apresentando para uma outra pessoa, ou então uma pessoa indo numa loja querendo comprar um determinado tipo de produto? É por isso que você vai começar. Você vai selecionar todos os diálogos que você tem dentro de um livro didático ou dentro da internet, que você hoje tem infinitas possibilidades para você poder utilizar isso. E você vai começar a ler esses diálogos, partindo desse ponto. Então, depois que você começa a ler diálogos, você vai começar a procurar pequenos textos, que você pode utilizar também o livro didático para poder te ajudar nisso. Você também pode usar uma estratégia muito bacana, que é o News in Levels, que é um aplicativo que eu já falei aqui no canal. Eu vou deixar aqui em cima um card para você ir lá, para você poder ver também, que é uma forma muito bacana de você poder aprender inglês lendo e ajuda bastante o seu reading, tá? A segunda dica que eu tenho para dar para você melhorar o seu listening ainda mais rápido, é o seguinte: leia em voz alta. Pô, Thiago, mas isso é bobagem, isso é ridículo. Eu sei que parece imbecil, mas essa técnica ela é maravilhosa. Por quê? Não só você falando em voz alta, você vai estar estruturando dentro da sua mente como é que aquela língua é formada, os acentos, aonde eles são colocados, mas também na hora que você for falar, quando você chegar lá na parte do speaking, você também já vai saber qual é o tipo de entonação, qual o tipo de pontuação. Você também vai se acostumar também, os seus ouvidos também ajudam a melhorar o listening também. O que você está ouvindo e como você está falando inglês. Que isso parece bobagem, mas é importantíssimo. Você também precisa se ouvir falando aquele idioma. E é isso que vai te ajudar a ganhar confiança, a falar de uma forma ter muito mais desenvoltura para poder falar inglês também. Então é importantíssimo você ler em voz alta. Então começa também lá pelos diálogos. Normalmente com os livros didáticos você já tem o áudio, você pode ir falando junto. Se você não tem, você pode também conseguir na internet, que hoje tem vários pequenos textos que você pode ir falando, repetindo junto.
E quanto mais você fizer esse tipo de exercício, melhor para o seu reading e você aprende muito mais rápido. A terceira dica que eu tenho para dar para você é a seguinte: use skimming and scanning. Thiago, agora tu falou grego aqui para mim. O que você falou? Skimming e scanning. São dois termos em inglês que hoje essa técnica ela é muito utilizada dentro de vestibulares, dentro de concurso público, que é, se você precisa ler algo e precisa ser rápido, você precisa utilizar o scanning e o skimming. Então você precisa utilizar essas duas técnicas caso você queira ler mais rápido. E o que significa isso? Scanning nada mais é do que você fazer uma varredura pelo um texto. Então, usando o scanning, você vai ver que tipo de vocabulário está sendo utilizado, quais são as palavras-chave dentro daquele texto, o que aquele texto está querendo dizer. Você também vai utilizar as figuras, as gravuras, os gráficos, tudo para poder te dizer uma única informação do que aquele texto se trata. E o skimming, ele complementa esse tipo de habilidade, porque ele vai te dizer quais são os false friends que estão sendo utilizados dentro daquela palavra, qual é o tipo de estrutura, qual é o tipo de texto que está sendo utilizado, qual é o vocabulário que se usa dentro daquele tipo de texto e qual é a ideia principal daquele texto. E quando você une essas duas, você consegue ler um texto muito mais rápido. E dessa forma você alavanca a sua habilidade de reading. Então usar o skimming e o scanning é primordial. A quarta dica que eu tenho para você é a seguinte: evolua o nível da sua leitura. Mas como assim, Thiago? É exatamente isso. Você começou lá lendo os textos, começou a ler os diálogos, aí depois você passou para texto, aí depois você passou para livros mais básicos, aí depois você foi para livros intermediários e assim por diante. Então você precisa escalonar isso. Conforme você vai lendo e vai ficando mais habituado a fazer isso e vai se motivando a ler cada vez mais, você precisa escalonar esse nível de leitura. Então você precisa, de todas as formas, começar pelo básico e aí depois vai melhorando, vai lendo diálogos maiores, depois você começa a ler alguns livros, daqui a pouco você começa a ler livros um pouco mais complexos até você chegar nos grandes clássicos da literatura que são muito mais difíceis de você ler. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a estudar inglês, eu começava lendo muito diálogo, muito texto pequenininho, e aí depois eu ia para músicas também, que também fazem parte, ler letra de música ajuda muito, que são coisas menores, até eu começar a ler pequenos livros e até chegar a ler, por exemplo, um Harry Potter de quase 1000 páginas em uma semana. Então você precisa fazer esse tipo de escala para você poder melhorar cada vez mais o seu reading. E a quinta e última dica que eu tenho para você hoje é o seguinte: leia o máximo possível. Eu sei que hoje assim a gente tem uma rotina muito grande, uma rotina muito complicada, que acaba tornando um pouco mais difícil da gente poder fazer isso. Mas quanto mais você ler, quanto mais você tiver contato com a leitura, usando a sua target language, ou língua-alvo, que a gente chama, que seria o inglês, quanto mais contato você tiver com aquela língua, melhor você vai ver as suas outras habilidades melhorando. E se você seguir exatamente todos os passos que estão aqui nesse vídeo para você, você vai notar a diferença. Logo na primeira semana você já vai começar a ouvir melhor. Na hora de você falar, você já vai começar a falar com mais desenvoltura. Imagina, você já lá todo cheio de medo, todo cheio de receio, você já conseguindo falar com uma certa desenvoltura, você já conseguindo comunicar suas ideias em inglês, até mesmo utilizar vocabulário. Gente, da onde eu tirei esse vocabulário? E aí o teu professor, a pessoa que está estudando com você, ou até mesmo você estudando sozinho, até toma um susto tipo assim: caramba! Eu sei usar isso tudo, eu sei falar isso tudo, sim. Usando essas técnicas, eu garanto a você que você vai melhorar e muito a sua forma de falar, de ouvir, de escrever e tudo mais se você melhorar o reading de uma forma muito mais rápida. Mas agora é o seguinte, tem um outro vídeo dessa série que é como melhorar o seu listening. Eu vou deixar um card aqui em cima e eu também vou deixar aqui do lado um card ao final do vídeo para você continuar assistindo. Então, se você quiser melhorar
todas as suas habilidades. Eu vou deixar todas as aulas aqui prontas do lado para você poder assistir. E eu garanto, se você seguir todas as dicas que estão aqui, o seu inglês vai ser muito, mas muito melhor. E você vai conseguir aprender bem mais rápido do que a pessoa num curso tradicional. Ok, guys? Thank you so much and see you real soon. Bye!